Amém, meus irmãos. Hoje eu quero convidar vocês para nós meditarmos na leitura de 1 Reis capítulo 13. Vamos meditar um pouquinho aqui nessa leitura. 1 Reis no capítulo 13. Então, e eis que um homem de Deus chegou de Yehudá a Betel, por ordem de Yehoshua, no momento em que Jeroboão estava de pé diante do altar para queimar incenso. E por ordem de Yehoshua, gritou contra o altar este brado: altar, altar, assim diz Yehoshua, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos, que sobre ti oferecem sacrifício. E ele queimará sobre ti ossadas humanas, ao mesmo tempo que deu um sinal dizendo: e este é o sinal de que Yehoshua foi que falou: este altar vai se fender e se espalhará a cinza que está por cima dele. Quando o rei ouviu o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão fora do altar e disse: agarrai esse homem. Mas a mão que ele estendera contra o homem secou, e de sorte que ele não mais a pôde recolher. O altar se fendeu e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que dera o homem de Deus, por ordem de Yehoshua. Então o rei tomou a palavra e disse ao homem de Deus: aplaca, eu te peço, aplaca Yehoshua teu Deus, a fim de que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou Yehoshua, e a mão do rei lhe foi restituída, ficando como antes. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para refazer as tuas forças, e eu te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que me desses a metade da tua casa, não irias contigo. Nada comerei e nem beberei neste lugar, pois recebi de Yehoshua esta ordem: nada comerás e nem beberás, nem volte pelo mesmo caminho por onde fores. E então ele voltou por um outro caminho, sem retomar o caminho pelo qual chegara até Betel. Ora, habitava em Betel um profeta já velho, e seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. Também contaram ao pai as palavras que dissera ao rei. Seu pai lhes perguntou: e em que direção ele seguiu? E os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus, que viera de Yehudá. Disse ele aos filhos: selai para mim o jumento. Eles lhes selaram o jumento, e o pai montou. Partiu no encalço do homem de Deus, e o encontrou sentado debaixo de um terebinto. E perguntou-lhe: és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: sim, sou eu. E o profeta continuou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas ele respondeu: eu não posso voltar contigo, e nem comer ou beber neste lugar,
pois eu recebi de Yehoshua esta ordem: lá não comerás e nem beberás nada, e não voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Então o outro lhe disse: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem de Yehoshua: leva-o contigo para a tua casa, a fim de comer e beber. Mas era mentira. O homem de Deus voltou, pois, com ele, comeu e bebeu em sua casa. Ora, enquanto estava à mesa, a palavra de Yehoshua foi dirigida ao profeta que o havia trazido. E este clamou ao homem de Deus, dizendo: assim fala Yehoshua, porque fosse rebelde à palavra de Yehoshua, e não cumpriste a ordem que te dera Yehoshua teu Deus, mas voltaste e comeste e bebeste no lugar do qual te havia dito: não comerás e nem beberás ali. Teu cadáver não entrarás no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta lhe selou o jumento, e ele partiu de regresso. No caminho, um leão o encontrou e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho. O jumento ficou a seu lado, e o leão também ficou junto do cadáver. Passaram por ali algumas pessoas que viram o cadáver estendido no caminho, e junto dele o leão, e foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava o velho profeta. Ao saber disso, o profeta que havia feito voltar atrás do caminho, disse: deve ser o homem de Deus que desobedeceu a ordem de Yehoshua. E Yehoshua o entregou ao leão, que o dilacerou e matou, conforme a predição que Yehoshua lhe tinha feito. E ordenou a seus filhos: selai para mim o jumento. E eles o selaram. Partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o cadáver, e nem dilacerado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento, e o conduziu para a cidade onde morava, para pranteá-lo e sepultá-lo. Depositou o cadáver no seu próprio túmulo e pranteou-o, dizendo: ai, meu irmão. Depois de tê-lo sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Poreis os meus ossos ao lado dos seus, porque com certeza se cumprirá a palavra que ele bradou por ordem de Yehoshua contra o altar de Betel e contra todos os santuários dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Depois desse fato, Jeroboão não se converteu do seu péssimo comportamento. Bom, até aqui. Então, meus irmãos, eu queria tirar algumas lições daqui dessa palavra. Eu separei aqui algumas lições. Primeira lição: não existe supercrente, porque até o homem de Deus, na hora da fome, na hora da sede, cai em fraqueza. Mas ai daquele que faz tropeçar os meus pequeninos. Então, o profeta, o homem de Deus aqui, caiu numa fraqueza. Ele foi tentado e caiu. Então, não existe supercrente. É a primeira lição. Não existe supercrente. Mesmo tendo feito tudo certo, o homem de Deus falhou. Então essa é a primeira lição. A nossa vida está nas mãos do Eterno. Temos que confiar 100% inteiramente nele e ninguém mais. E não podemos bater no peito, nunca bater no peito dizendo: eu sou um homem de Deus, sou um escolhido, Deus me escolheu para uma missão e nada me abalará. Porque
na hora que menos espera, pode vir uma fraqueza. Isso aconteceu com Kefa. Quando o Senhor Yehoshua perguntou: Kefa, tu me ama? Ele disse: Senhor, mais do que ninguém nesse mundo, eu te amo, tu sabes, mais do que ninguém. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonaria. E o Senhor Yehoshua então olhou para ele e falou: Kefa, você não sabe o que está dizendo, Kefa. Essa noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Vai ter me negado 3 vezes. E Kefa negou. Por quê? Porque ele bateu no peito, estufou o nariz para cima, achando que ele era bom, achando que ele era o cara. Depois, quando o Senhor Yehoshua ressuscitou e encontrou com Kefa, repetiu a pergunta para ele: Kefa, você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes. Ele não disse mais: eu te amo. Senhor, tu sabes. Depois ele repetiu de novo, e pela 3ª vez ele disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes. Ele já não podia afirmar com tanta certeza, porque ele já não tinha certeza. Nesse mundo nós não podemos ter certeza de mais nada. A única certeza que nós temos é do amor de Yehoshua para conosco. Então essa é a primeira lição. Você vê por aí os jesuítas batendo no peito: porque eu sou salvo, eu fui salvo, eu estou salvo, graças a Deus, tal, porque eu encontrei uma graxa. É graxa mesmo que eu quis dizer, irmão, graxa com X. Não é graça não, porque eles confundem graça com graxa, porque se engraxa na graxa do porco, e a graxa é um combustível para pegar fogo lá no mármore do inferno. Então, nós não podemos confundir as coisas. Somos sempre fracos. E o próprio apóstolo Shaul, ele teve visões excelentíssimas, que não era lícito nem repetir o que ele viu, o que ele ouviu. Aí o Senhor, ele começou a se engrandecer, bater no peito e se vangloriar das coisas, e cada vez que ele tentava se vangloriar, tinha um espírito de Satanás que o esbofeteava, e ele recebeu um espinho na carne. E ele orou pedindo que Deus removesse aquele espinho na carne, aquela enfermidade, aquilo que ele tinha, aquele espírito de Satanás que saísse dele. E o Senhor apenas disse: olha, minha graça te basta, a minha graça te basta. Então, para a pessoa se conformar, sempre quando for tentar se vangloriar, aí o Senhor Yehoshua faz você se lembrar das fraquezas, que nós somos apenas pó. Bom, vamos então para o segundo ponto, a segunda lição que aprendemos dessa palavra. Mesmo tendo falhado na missão, tudo que o homem de Deus falou se cumpriu ao pé da letra, né? E até mesmo porque o profeta falhou ali naquela missão, naquela prova, né? Mas isso não quer dizer também que o profeta tenha perdido a salvação, até mesmo porque naquele tempo, certamente esse profeta, depois em alguma coisa que ele deve ter falhado, que ele falhou ali certamente, ele deve depois ter tido outras oportunidades em outra vida para recuperar aquela falha, né? E ter feito melhor. Mas não é isso. Às vezes nós falhamos aqui só para não vangloriar lá na frente. Diante do Senhor Yehoshua, nenhuma carne se vangloria, né? Então, mas mesmo que ele tenha falhado, a palavra que ele profetizou em nome do Adonai Yehoshua HaMashiach, quando ele estava na sua missão, se cumpriu ao pé da letra. Eu me lembro aqui, vale a pena ressaltar, porque eu já vi muita gente dizer, quando lê as nossas histórias, as nossas atas, os registros dos nossos dos acontecimentos que já têm ocorrido aqui na congregação, principalmente os relatos de sonhos, visões e revelações, e ali continua relatado sonhos, visões e revelações proferidos por boca de rebeldes, que já não estão mais conosco, já não caminham mais conosco. Por exemplo, Amanda Ribeiro, Mari Cassimiro, Luzia e muitos outros têm sonhos registrados que se cumpriram também da mesma forma, e eles fracassaram depois e não estão caminhando conosco.
Então a palavra do Senhor Yehoshua é do Senhor Yehoshua, não é do profeta. O profeta falou e depois caiu. Mas mesmo assim, quando ele era profeta, ele falou em nome de Deus. Ele viu as visões que ele teve se cumprir do mesmo jeito como se cumpriu aqui, apesar de depois o profeta ter sido consumido por um leão. Então, a palavra do Senhor não volta vazia, ela se cumpre em sua totalidade. Então essa é a segunda lição que eu queria deixar. E isso volta ao primeiro ponto. Não é porque você fez uma profecia e ela se cumpriu, não é porque você teve um sonho e ele se realizou, que você está blindado, que você é um super crente, você está blindado, está com a salvação selada. Não é não confia não, meu irmão. A profecia se cumpriu porque você estava sendo crente naquele momento da visão, da revelação. Mas, se você escorregar, deslizar, pode ainda fracassar. Pode ainda perder a bênção. Então essa é a segunda lição. A terceira lição que aprendemos aqui é que a nossa maior prova está relacionada com a alimentação. Olha só, que a prova que Deus deu para aquele profeta foi sobre a alimentação. Não é para você comer e beber naquela terra, e nem voltar pelo mesmo caminho pelo qual você foi. Então, o profeta, na primeira etapa dessa prova aí, ele foi bem. Ele rejeitou o manjar da mesa do rei. Ele estava com fome, com certeza, porque ele já tinha feito uma jornada até lá. E ele estava com fome, mas ele rejeitou o alimento do rei e ainda disse: olha, ainda que você me desse a metade da tua casa, eu não comeria e nem beberia na tua casa. Deus me deu a ordem que é para mim voltar por outro caminho e não comer e nem beber nessa terra. Então, mas está relacionado com a alimentação. A mesa dos manjares do rei estava contaminada e o profeta não participou. No entanto, o inimigo é insistente. A palavra do Senhor Yehoshua para nós hoje é essa: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então esta é a palavra que eu quero deixar para hoje, para os nossos irmãos. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aquele falso profeta que veio tentar o homem de Deus, ali fala, ele mentiu então o tempo todo. Ele mentiu desde a chegada. Quando ele falou, eu também sou profeta, ele já começou mentindo. Que ele era profeta de Belial, não do Senhor Yehoshua, porque Deus não tenta ninguém. Deus a ninguém tenta. Deus não põe pedra de tropeço no caminho de ninguém. Então quem põe pedra de tropeço no caminho dos outros é Satanás. Então ele era profeta do Rachatã. Por isso ele foi lá cumprir uma missão. E aí para enganar o homem de Deus. Então ele começou mentindo ali o tempo todo. Mentiu que era profeta, mentiu que um anjo lhe tinha falado, e mentiu que era para ele comer e beber na sua casa. Isso representa, irmãos, que eu quero perguntar agora aqui, cada um não precisa responder, mas faça essa pergunta no seu coração e tenta responder para a sua própria consciência. Quantos falsos profetas desse tipo tem no nosso meio hoje? Quando a gente vem falar das cochonilhas, quando a gente vem falar das comidas contaminadas, das coisas processadas, industrializadas, das coisas contaminadas com porco, quantas vezes a gente vem falar e as pessoas e os falsos profetas no nosso meio, não estou falando do mundo lá fora não, estou falando dos profetas do nosso meio, como aconteceu aqui. Ele estava em Betel, era dos filhos de Israel. Não, eu também sou profeta como você. Olha, come isso aqui, come, e tenta até enfiar na nossa boca goela abaixo,
dizendo: isso aqui não tem nada a ver, não, Deus não é tão cruel assim não, Deus não força ninguém a passar fome, e então, come isso aqui, não tem nada a ver. Deus está vendo o coração. Então, eu volto a repetir a palavra de Deus para nós hoje. O que eu quero deixar com meus irmãos nessa tarde é isso: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E isso serve também para aqueles que abandonam o arraial do Senhor é roxo, abandonam as festas do Senhor é roxa, para ir procurar ouro, riqueza, comida e bebida dos manjares do rei lá. E aí então o leão está lá esperando de boca aberta. Então era isso. Que o nome do Senhor é roxo seja louvado. Amém. Buscai primeiro